Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos e orasse, pedisse a Deus para que o Senhor fale com você nesta noite. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque temos um Pai que Deus nos adotou. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Deus sabe. Eu te convido a fazer a sua oração. Peça para Deus falar com você. Peça, Pai, fala comigo. Comece a orar, comece a orar, comece. Oh Pai, nós estamos na Tua presença e queremos nos apresentar diante de Ti, diante da Tua palavra. Pai, que o Senhor possa falar a cada coração nesta noite. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor amado. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Fala a cada coração, para cada um que está aqui, em o nome de Jesus, Pai. Para a glória do Teu nome, Senhor. Por favor, Senhor, fala conosco. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Por favor, em o nome de Jesus, Senhor. Oh, recebe, Senhor amado. Oh, Pai amado, a nossa adoração. Oh, Senhor, os cantos que nós entoamos aqui. Que a Tua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Confesso a vocês que nós poderíamos encerrar o culto agora, fazer uma oração e ir para casa que nós já estaremos abençoados, cheios de Deus, prontos para mais uma semana de lutas e vitórias. Mas nós temos algo, eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com vocês, aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. Desde a semana passada, quando nós compartilhamos sobre o impacto da ressurreição, a importância que isso tem para nós, para as nossas vidas, aquilo que fez na vida das pessoas lá, os discípulos, as pessoas que estavam ao redor, as pessoas que tiveram contato com Jesus foram grandemente impactadas pela ressurreição, e nós também. E nós pudemos compartilhar sobre isso também nas nossas células. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre algo muito importante, que tem tudo a ver com a ressurreição de Cristo e com aquilo que a ressurreição de Cristo trouxe para nós. E eu queria meio que dando continuidade naquilo que nós falamos na semana passada, falar sobre algo também que tem a ver com a ressurreição de Cristo, com o plano de Deus para as nossas vidas. Porque a morte de Cristo e a ressurreição não foi algo que aconteceu por acaso. A palavra de Deus diz que isso já estava programado antes da fundação do mundo. Tudo estava programado, tudo estava dentro do propósito, nada fugiu do controle. Às vezes quando nós olhamos e vemos Cristo na cruz, parece que tem alguma coisa errada, e aí Deus teve que ir. Não, já estava, por nos amar, por nos aceitar da maneira que nós somos, por Deus escolher nos criar com o livre-arbítrio. Deus já tinha projetado que Cristo morreria na cruz por nós. Mas dentro da morte, da ressurreição de Cristo, tudo isso que fazia parte de um plano maior do Senhor, que nós podemos chamar do plano da redenção de Deus para as nossas vidas. É o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. O tema da nossa ministração hoje é a celebração da redenção. E Paulo, sou um profundo admirador dele. Ele tem uma grande revelação. A revelação de Paulo sobre a redenção é muito grande. E aí, ele fala algumas coisas e eu quero compartilhar com os irmãos isso hoje. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, do versículo 6 ao 10, é o que nós vamos ler agora. Vamos falar sobre muitos textos da Bíblia hoje. Se não der, então vamos parar no meio. Continuamos a semana que vem. Mas vamos na direção do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 6 ao versículo 10. Amém? Está projetado também? Ou acompanha aí, ou acompanha na sua Bíblia. Está projetado, é a mesma versão que eu tenho aqui. O texto diz assim: para o louvor da sua gloriosa graça,
a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Repita comigo: nele temos a redenção por meio do seu sangue. Acho que eu peguei vocês meio desprevenidos, então vamos repetir de novo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue. Glória a Deus. Grande parte da humanidade não entende essa implicação teológica da redenção. A redenção é muito importante para nós, é vital para o cristianismo, é uma palavra conhecida das pessoas. Dificilmente alguém fala, nunca ouvi falar nessa palavra, mas dificilmente as pessoas conseguem entender o significado real de redenção e o quão ele é importante para nós. Para muitos cristãos, a palavra redenção não significa, ou nada mais significa do que perdão dos pecados ou salvação. Mas eu quero compartilhar com os irmãos hoje que redenção significa muito mais do que isso. Redenção vai muito além dos nossos pecados terem sido perdoados ou de nós termos recebido redenção. A palavra redenção significa resgate ou remissão. Ela retrata o ato de se readquirir uma propriedade perdida. Antes de Deus estabelecer algumas verdades no Novo Testamento, Ele determinou que elas fossem primeiramente ilustradas no Antigo Testamento. Então nós vamos ver aqui que, como eu disse, há um significado para a palavra redenção. E Deus, Ele vem já, e nós entendemos que o Antigo Testamento ele é uma sombra daquilo que o Senhor queria revelar para o povo. Sabe, quando nós vamos falar algo de muita importância, normalmente nós tentamos, de alguma forma simples, tentar explicar, fazer tipo que uma introdução daquilo que nós queremos falar. E aquilo que nós vemos no Antigo Testamento era uma introdução, era uma sombra daquilo que o Senhor queria revelar. Para nós, ser resgatado, ser redimido, talvez não tenha tanto sentido. Mas naquela situação, para aquele povo que vivia numa época de escravidão, redenção fazia todo sentido. Ser redimido, ser resgatado para eles, eles entendiam isso. Por quê? Porque havia muita escravidão. A escravidão era algo normal. Quantas vezes nós vemos no Antigo Testamento o povo de Israel ou outros povos se tornando cativos, escravos, sendo subjugados por outras nações? Então falar de alguém ser redimido para o povo judeu era algo muito claro. E eu quero abrir o nosso entendimento para que nós possamos entender que significado profundo que tem a redenção. Não é apenas ser salvo, ser liberto do pecado, não. Quando nós vemos a palavra de Deus falando sobre algumas coisas no Antigo Testamento, e nós chegamos no tempo de Jesus, e de o Senhor ter morrido na cruz por nós, e sermos redimidos pelo seu poder, na morte e ressurreição, as coisas que os judeus tinham vivido, começam a se tornar mais claras para nós, e para eles muito mais. Então, entenda algo. Quando Paulo se referiu a Jesus, lá em 1 Coríntios 5,7, como Cordeiro Pascual, para os judeus aquilo estava muito claro, porque eles sabiam o que era o Cordeiro, eles sabiam o significado que o Cordeiro tinha, porque um dia, quando eles foram para serem libertos, lá no Egito, o Senhor tinha dado uma direção para eles, para fazer o quê? Para matar o Cordeiro, para passar o sangue sobre as portas. Então eles entendiam. Quando Paulo fala, Jesus é o Cordeiro Pascual, eles entendiam, opa, nossa libertação veio por causa desse Cordeiro. O sangue aspergido nas portas tinha todo o sentido. Quando João Batista, profeta, viu Jesus de longe, ele falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para as pessoas que ouviam aquilo, fez todo sentido. Por quê? Porque eles sabiam o significado do Cordeiro.
Então, nós precisamos entender, hoje eu quero entender e passar para os irmãos essa questão do significado real da palavra redenção para as nossas vidas. Lá no livro de Ruth, no Antigo Testamento, nós vemos a história de Ruth sendo resgatada por Boaz, sendo redimida por ele, ela e sua sogra, Noemi. Por quê? Elas tinham perdido tudo, elas eram escravas e elas precisavam de alguém que redimisse. Mas para redimir pela lei judaica, precisava ser alguém da família. E aí, Boaz era da família delas. E ele pôde pagar o preço por elas. E pôde libertar elas da escravidão. E pôde dar liberdade para elas. Quando nós olhamos e vemos também uma mulher viúva, que chega para o profeta e fala: ó, eu não tenho mais nada. Eu vou comer os meus filhos e nós vamos morrer, porque nós não temos dinheiro para pagar, nós vamos virar escravo. Meu marido deixou uma dívida, nós não temos como pagar. Para aquela situação, para as pessoas que estavam em volta daquilo, tudo isso fazia muito sentido. Os escravos, quando alguém devia algo para alguém e ele não tinha dinheiro para pagar, se tornava escravo daquela pessoa. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que o Rafael era um cara que tinha muito dinheiro. E aí eu não tinha tanto dinheiro assim, mas eu era um cara que tinha uma mente empreendedora. Eu tenho uma ideia, mas não tenho dinheiro. E aí, eu chegava e falava para o Rafael: eu estou precisando investir em umas terras, eu sei que você tem dinheiro, eu estou com uma ideia, eu vou aqui. Eu queria saber se você podia fazer esse dinheiro para mim. Aí a galera estava lógico, você é o pastor. Aí o Rafael chega para mim e fala: então, Paulo, só que é o seguinte, você sabe as implicações que tem com o empréstimo de dinheiro, né? Se você não conseguir me pagar a dívida, todos os seus bens se tornarão meus. E mais, se a dívida aumentar muito, você vai se tornar meu escravo. Eu falo: não, eu estou ciente, eu tenho certeza, vai dar certo. E aí o Rafael me prestou dinheiro, eu comprei as terras, comecei a plantar, só que aí não veio a chuva, não veio o sol, só veio geada e eu perdi tudo. Eu tive que falar: Rafael, eu não tenho dinheiro para te pagar. Os meus bens, perdi tudo. O que acontecia comigo na época dos judeus? Eu me tornava escravo dele. Eu, os meus filhos, a minha esposa, nós nos tornávamos escravos por conta de uma dívida. Então, o sentido de redenção para o povo judeu fazia todo sentido. Nós precisamos entender que havia uma dívida nossa. A humanidade, por conta do pecado original de Adão, contraiu uma dívida impagável. E por conta dessa dívida, nós nos tornamos escravos. Escravos de quem? Escravos do pecado. E por conta da escravidão, nós estávamos subjugados a viver uma vida de desgraça, uma vida de escravidão. Nós aqui, nenhum de nós temos a ideia do que é ser escravo. Nenhum. Por mais que você trabalhe muito, por mais que seu trabalho seja um trabalho duro, você não sabe o que é ser escravo. Mas nós precisamos entender isso, para que nós possamos dar o real valor para a redenção que nós temos. Há um texto que nos explica isso, que eu quis ilustrar aqui com o Rafael. Porque quando alguém se tornava escravo de alguém, precisava que alguém pagasse um preço por essa pessoa. Olha só o que diz o texto, lá de Levítico 25, do 25 ao 28. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com a que remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano jubileu. Porém no ano jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Um texto talvez muito complicado de entender, por isso eu quero explicar isso para vocês. Esse texto fala não somente da perda da terra, e não somente da escravidão, mas ele fala que a partir daquele momento, tudo se tornava da pessoa. Só que havia um tempo de escravidão, o ano jubileu.
Depois do ano de jubileu, todos os escravos eram livres. Tinham a oportunidade de começar uma vida nova. Só que o ano de jubileu era de 50 e 50 anos para quem não era judeu. Então você era escravo, então você teria que trabalhar 50 anos para se tornar livre. Mas para o judeu havia uma colher de chá. Se você fosse judeu e se tornasse escravo por conta de uma situação como eu estudei com o Rafael, e eu judeu, o Rafael judeu, eu ficaria 6 anos escravo do Rafael. Depois de 6 anos eu estaria livre. 6 anos parece não ser muito tempo, né? Dá para aguentar 6 anos, né? Então entenda, para aquele que não era judeu, o tempo, o ano de jubileu, 50 anos. Para quem era, 6 anos. Só que dentro desse contexto todo, havia um pagamento, você poderia pagar. Se você fosse parente da pessoa, entenda, não era qualquer pessoa que podia pagar o resgate. Só podia pagar se fosse parente. Isso é precioso, irmãos, porque o que Cristo fez por nós não foi algo sem legalidade. Havia uma situação legal, havia uma situação jurídica em tudo isso que nós vivíamos como escravos do pecado. Havia todo o direito, havia toda a necessidade que isso acontecesse, porque o homem pecou. Então o homem contraiu a dívida, e Jesus, para pagar a dívida, ele teve que fazer tudo da maneira correta. Jesus não poderia apenas chegar no diabo e falar: ó, eu sou Deus e eu quero ele de volta. Não, porque havia uma legalidade nas mãos do nosso inimigo. Só que Jesus, por isso ele se tornou homem, ele era igual a nós, ele era da mesma família que nós, ele era igual a nós, por isso ele poderia pagar. A redenção é o pagamento feito por um parente. Como eu disse, isso poderia acontecer também, o perdão da dívida, no proclamado ano do jubileu, ou alguém que trabalhasse poderia ajuntar riqueza e pagar, só se fosse judeu. O escravo, para ele só havia 2 formas de ele se tornar livre: ou no jubileu, ou quando ele era liberto por alguém. A redenção era um pagamento de uma dívida, feito por alguém próximo. Por meio do pagamento ele comprava tudo de volta, tudo aquilo que a pessoa tinha perdido. Assim a pessoa que foi escravizada não mais pertencia a quem antes ela devia. Você foi redimido, então você não deve mais por alguém. Mas só que você não deixa de ser escravo, porque alguém te comprou. Você continua sendo servo de alguém, mas só que agora você é servo de alguém da sua família. A pessoa te comprou por amor. Ela comprou você porque ela se importa com a sua vida. Ela comprou você porque você é importante. Aí você pergunta: que proveito tem então? A pessoa continua sendo escrava? Continua sendo servo de alguém? Sim. Quando nós vamos para Cristo, nós vemos que foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Jesus Cristo nos comprou para Deus através da sua morte na cruz. Lá em Apocalipse 5, 9 e 10 diz assim: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Desde Apocalipse diz que nós fomos comprados. Quando você compra algo, você se torna o quê? Dono daquilo. Aquilo é propriedade daquele que comprou. Cristo nos comprou. Cristo nos comprou. Nós vivemos, esses dias eu tenho pensado muito sobre isso, e até coloquei algo no meu status lá no Facebook. Por favor, não barateie a graça. Por quê? Porque as pessoas estão falando: não, é tudo pela graça. E aí, viva a vida do jeito que você quiser, faz o que você quiser. Nós estamos na graça. Entenda, a graça custou um preço muito caro. Então nós precisamos dar o real valor para a graça. A graça, ela só pode ser usufruída se nós estivermos em Cristo. Não há graça para quem quer viver uma vida longe de Cristo, porque o sentido de ser redimido, o sentido da
é que Cristo pagou um preço por você e hoje você tem um novo dono. Só que esse dono hoje que nós temos, ele não nos escraviza, ele nos trata como filhos. O que nós vemos hoje no mundo é pessoas escravizadas, pessoas sendo subjugadas pelo diabo, pessoas vivendo uma vida de humilhação, pessoas passando as maiores vergonhas do mundo, porque são escravos do diabo. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e isso que muitos cristãos não entendem, você se torna servo dele. Aleluia! Você foi redimido, você foi resgatado, foi pago um preço para que você se tornasse servo dele. O homem se transformou num escravo de Satanás ao render-se lá no jardim do Éden, que foi Adão. Quando ele entrega a sua vida para Jesus, ele está de forma espiritual aceitando o sacrifício que Cristo fez na cruz e aceitando o pagamento. Eu aceito o sacrifício, eu aceito o pagamento que o Senhor fez por mim. Hoje eu sou servo dele. A Bíblia declara que, lá em 2 Pedro 2,19, que aquele que é vencido fica como escravo do vencedor. Isso foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles foram separados da glória de Deus e perderam a filiação. É interessante, irmãos, que Adão é chamado por Deus, é chamado na palavra de Deus, lá em Lucas 38, de filho de Deus. Quando você vai lá, em Lucas ele fala sobre a genealogia, e lá em Lucas 3,38 diz assim, está listando o nome das gerações, de trás para frente, e aí Lucas 3,38 diz assim, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. A filiação de Adão na genealogia é de Deus, mas por conta do pecado de Adão, essa filiação não foi mantida. Quando nós continuamos a ler a Bíblia, nós vemos que quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado do quê? De filho único. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas lá na genealogia tinha falado que Adão era filho de Deus, só que ele perdeu o direito da filiação por conta do pecado. E aí a Bíblia fala que Cristo é o único filho naquele momento. E aí Paulo diz lá em Romanos 8,29 que ele não é mais o único filho, ele é o primogênito de muitos. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro ou o primogênito entre muitos irmãos. Ele nos resgatou, Colossenses disse, dos poderes das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Observe aqui, irmãos, o termo resgatou, que Paulo diz aqui em Colossenses. Paulo está dizendo que nós fomos transportados do reino das trevas e levados ao reino do Filho de Deus. E aí ele diz, no qual nós temos a redenção, ou seja, foi pago um preço pela sua vida. Há um cântico muito antigo, que eu gosto muito dele, que diz, eu sei que foi pago um alto preço. Um alto preço foi pago para que você tivesse liberdade. Colossenses 2,14 e 15 diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente, cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando neles na cruz. Irmãos, o significado da palavra despojar no nosso dicionário Aurélio significa privar da posse, desapossar. Isto nos faz entender o que diz aqui em Colossenses. Jesus tirou dos principados malignos a autoridade que eles tinham sobre a vida do ser humano. A partir do momento que Jesus nos redimiu, a partir do ato da redenção, nós nos tornamos livres. E nós precisamos entender isso. Hoje, quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna filho de Deus. Mas há um senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos aqueles que o Senhor tem como filhos. Nós somos o despojo da guerra, podemos dizer assim.
que fomos comprados por Deus e para Deus. 1 Pedro, um texto muito precioso, 2,9 diz assim: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? E quando que isso aconteceu? Quando Cristo pagou o preço pela sua vida. Quando Cristo morreu na cruz pela sua vida, Ele estava pagando um preço. Repetidas vezes nós encontramos na Bíblia o Senhor Jesus Cristo falando sobre esse preço que Ele foi pago. 1 Pedro 1, 18, 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não foi por dinheiro que você foi comprado. Judas tentou vender Jesus por 30 moedas, mas o preço que Jesus pagou pela minha vida e pela sua, como Pedro diz aqui, não foi prata e não foi ouro, foi a sua própria vida. Quando Jesus nos comprou, Ele nos livrou da escravidão do diabo, mas isso fez de você um servo de Deus. Aleluia. Em outras palavras, um escravo de Deus também. Quando nós entendemos essa questão de sermos servos de Deus, nós entendemos que nada que nós temos é nosso, tudo é do dono. Quando o escravo trabalha para o seu senhor, ele pode até ser responsável, como nós ouvimos na semana anterior, 15 dias atrás, ele pode ser até um mordomo, mas ele tem um entendimento que nada daquilo é dele. Nós precisamos ter esse entendimento, nós temos um Senhor. Quando nós temos esse entendimento, nós percebemos que tudo que nós temos é dele. Nós precisamos quebrar essa mentalidade que nós estamos dando algo para Deus. Como eu posso dar algo para alguém que é o dono? Se Deus é dono da minha vida, Ele é dono de tudo. Ele é dono dos meus filhos, Ele é o dono da minha esposa, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono do meu carro, das minhas roupas, Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor. Se Ele não é dono de tudo que você tem, então Ele não é o seu Senhor. E quando nós oramos, e quando nós estamos em momentos de aflição, nós falamos: ah, meu Senhor, me ajuda. Mas será que Ele é o seu Senhor mesmo? O Senhor é o dono, o Senhor é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Será que Deus de fato é o Senhor da sua vida? Ele pagou um preço, Ele tem um direito legal sobre a sua vida, mas será que você permite que Ele usufrua desse direito? A consciência da redenção deve provocar em nós uma atitude de gratidão. Paulo, ele falou sobre vivermos uma vida de santidade, que é fruto dessa consciência. Não é meu, o meu corpo não é meu. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, Ele é o dono do meu corpo. O que eu vou fazer no meu corpo, a partir de agora, eu devo prestar contas a Deus. E eu fico pensando, quando chegar diante de Deus, quantas explicações eu vou tentar para Deus sobre o nosso corpo, sobre a maneira como nós tratamos o nosso corpo, sobre a importância que nós damos para a nossa vida, sobre a importância que nós damos para os nossos bens. Nós precisamos entender, irmãos, que se separar do pecado, se santificar para Deus, para glorificá-lo, por meio do nosso corpo, não deixa de ser uma grande responsabilidade, porque tudo é dele, o seu corpo é dele. Nós queremos entregar, muitas vezes nós falamos: Senhor, eu estou te entregando, eu estou te dando. Na verdade você está cuidando daquilo que já é dele. Mas Ele, por ser um Deus bom, e é interessante que nós vemos uma situação muito esclarecedora no Antigo Testamento. Houve um grande homem de Deus, José, que se tornou governador do Egito, e Deus tinha dado uma visão que as coisas iam ficar difíceis e tudo mais. Os irmãos conhecem a história, e realmente o tempo difícil chegou, e o povo inteiro ficou sem nenhum dinheiro. Compraram todo o dinheiro que eles tinham, compraram comida.
e chegaram ao ponto da Babilônia, chegou ao ponto de ficar sem nada. E aí chegaram diante de José e do rei e falaram: rei, José, nós não temos nada, nós vamos morrer. O texto está lá em Gênesis 47, 18, 19 e o 23, eu quero ler rapidamente com os irmãos. O texto diz assim: fim daquele ano, vieram a José no ano seguinte e disseram: não ocultaremos ao meu senhor que o nosso dinheiro está todo gasto. As manadas de gado já pertencem ao meu senhor e nada resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos também semente para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique desolada. Então disse José ao povo: hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tem de semente para vós, para que semeeis a terra. Olha só que interessante, irmãos. Olha o que aconteceu com esse povo. Segundo o próprio desejo deles, eles deixaram de ser donos deles mesmos e se tornaram servos de Faraó. O seu gado, as suas casas, as suas terras, tudo pertencia ao rei. Eles falaram: nós vamos morrer, nós estamos perdidos, não há mais salvação para a nossa vida. Tipo nós, filhos do mundo: Senhor, não tem mais nada, perdi tudo, estou desgraçado, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Foi isso que eles foram fazer. E aí José falou: eu aceito, a partir de agora tudo que vocês têm é nosso. Só que José era um homem de Deus, e José falou: só que eu vou deixar vocês usufruírem de tudo. A única coisa que vai acontecer é que vocês vão dar a quinta parte de tudo que vocês receberem ou conquistarem no mês, vocês vão dar sempre a quinta parte. Então o povo ficou maravilhado com aquilo. Eles não precisariam se desfazer das terras, eles continuariam vivendo nas mesmas casas, eles continuariam plantando no seu terreno, eles continuariam usufruindo dos seus bens. E a única coisa que José propôs para eles é que eles dariam a quinta parte para o rei. E aí o que eles fizeram? Eles acharam aquilo maravilhoso. Nossa, esse rei é bom demais. Eu estava pensando que eu ia ficar sofrendo só trabalhando na escravidão. Ele me dá a oportunidade de ficar com tudo que eu tenho, e o que eu tenho que fazer é só pagar 20%. E o povo achou aquilo maravilhoso. Quando José comprou aqueles egípcios para Faraó, tudo o que era deles começou a fazer parte da riqueza de Faraó. Mas ele disse que deixaria eles usufruírem. Está lá no versículo 24. Olha só: há de ser, porém, que no tempo das colheitas darei a quinta parte a Faraó, e 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão nas casas de vocês, e para o mantimento dos seus filhos. E aí José falou: tá bom para vocês isso? Olha a resposta deles, no versículo 25. Responderam eles: tu nos tens conservado a vida, achamos graças aos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. Eles ficaram felizes, porque eles estavam condenados. E José, por mais que eles ali se tornaram escravos, José deu a oportunidade de eles viverem uma vida tranquila. E é interessante que nós podemos traçar um paralelo com aquilo que Deus fez conosco. Ele nos libertou, Ele nos resgatou da escravidão, do pecado, da morte. Ele nos deu vida, e a Bíblia diz que Ele nos dá vida e vida em abundância. Só que aí Ele nos deixa uma direção, só para que vocês lembrem que vocês são meus servos. De tudo que vocês ganharem, vocês vão entregar 10%. Nós vemos na palavra de Deus muita alusão às coisas que devem acontecer. Deus diz para nós de uma forma muito clara: pode usar, mas nós não podemos esquecer tudo que nós temos em Deus. Se você é servo de Deus, você não dá nada para Deus. Você administra, como nós compartilhamos no dia, aquilo que o Senhor tem te dado como Senhor seu. Você é servo. Mas nós vivemos em um tempo de independência. Ninguém quer se submeter a nada.
Muitas vezes os cristãos acham que estão pagando algo, que estão comprando a sua cura, comprando a sua liberdade, comprando, como alguns anos atrás pessoas estavam vendendo, um pedaço de terreno no céu. Você não pode comprar nada. Nós não temos nada, tudo que nós temos é porque o Senhor nos deu. Se você tem algo hoje, é porque Deus nos deu, porque Ele é seu Senhor. Então qual deve ser a nossa atitude? E isso é maravilhoso em relação à redenção. Fomos redimidos e devemos celebrar essa redenção. E quando nós, como filhos, entendemos isso e entregamos aquilo que é do Senhor, o Senhor nos guarda. Como nós vemos o texto lá de Malaquias 3, que todo mundo conhece, muitas vezes os irmãos falam aqui. O texto de Malaquias fala algo muito interessante, que às vezes choca as pessoas. O versículo 8 e 9 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em quem te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E aí, se nós não entendemos essa questão da legalidade que Deus tem sobre a minha vida, quando eu me torno servo dele, eu falo: estou roubando Deus, nada, o dinheiro é meu, eu que trabalhei. Isso não tem nada a ver. Mas quando você entende que você foi redimido e que você é servo de Deus, essa palavra faz todo sentido. Quando nós deixamos de devolver aquilo que é dele, porque Ele nos permite administrar os bens, aí nós começamos a atrair para nós um problema. Quando você deixa de reconhecer o senhorio de Deus na sua vida, porque é muito fácil você falar: não, Deus é o meu Senhor. Mas quando nós chegamos nessa parte aqui, as coisas começam a ficar mais difíceis. Por quê? Porque de fato, irmãos, nós precisamos entender que Deus é o seu Senhor, Ele é dono de tudo. Não é só dos 10%, Ele é dono dos 100%. E nós precisamos entender isso. A entrega dos dízimos é um ato profético, semelhante aos israelitas que celebravam a primeira Páscoa. Deus, Ele nos advertiu, Ele advertiu o povo naquela noite da libertação, que era para eles fazerem o quê? Passar o sangue sobre os umbrais da porta. Aquilo era um símbolo. Aonde que o inimigo não tocaria? Aonde tivesse sangue. Se você fosse judeu e não tivesse sangue, você morreria também. Quando nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, irmãos, isso é algo espiritual. O diabo sabe que ele não pode tocar na sua vida, porque o sangue do Senhor está sobre a sua vida, e você entende isso e você vive por isso. Quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, isso é um ato profético, e a palavra de Deus diz: façam em prova de mim. Quando você guarda isso de verdade, quando você entende o senhorio de Deus sobre a sua vida, que Ele é o seu Senhor, que Ele te redimiu, Ele pagou o preço pela sua vida, Ele garante a você que você não terá problemas. Quando nós passamos, e isso é algo espiritual para nós, ninguém vai passar um sangue na porta, mas quando nós entregamos o dízimo, nós estamos dizendo: tudo que eu tenho é de Deus. Isso é algo espiritual. Isso é algo espiritual, irmãos. O inimigo vê quando você dizima, o inimigo vê quando você entrega as suas ofertas, o inimigo vê onde está o seu coração. E Deus diz, quando aconteceu do sangue passar nos umbrais da porta, que o anjo da morte, chamado destruidor, ele não poderia tocar nas pessoas que tinham sangue sobre as portas. As escrituras dizem que isso aconteceu de forma literal. E todas as pessoas, todos os filhos do povo que não era o povo de Deus, que não tinham sangue sobre os umbrais da porta, os filhos primogênitos daquelas famílias, todos morreram. O sangue naquela noite era um sinal de propriedade, e o diabo não pode ir além do sangue. Quando o hebreu estava colocando o sinal do sangue na porta, ele estava dizendo com aquele gesto que aquilo, que a casa dele, que a família dele, era propriedade de Deus. Foi assim na Páscoa,
E é assim com nós nos dias de hoje. Quando você dizima, quando você oferta, a palavra de Deus, Deus garante que Ele repreende o devorador. No momento em que o crente entrega os seus dízimos diante de Deus e de todo o reino espiritual, ele está reconhecendo a redenção e a consequência de ter Deus como seu dono. Assim como que tudo que você tem pertence a Deus. Mas quando nós obedecemos o mandamento referente aos dízimos e às ofertas, na verdade, sem que nós percebemos, nós estamos dizendo que o que nós temos não é de Deus. Porque se é de fato de Deus, eu vou entregar a Deus. Aí tem gente que fala, é porque eu não sinto. Outros falam, não, é porque eu não sei o que é feito com o meu dinheiro. Irmãos, isso não importa. É claro que nós nos preocupamos com essas questões, mas o importante é o seu coração. Quando nós vemos o número 10, e Deus, dízimos tem a ver com o 10, nós vemos que a praga dos primogênitos foi a 10ª praga. Há uma simbologia de redenção no número 10. Mesmo quando fala de prova, nos 10 mandamentos, no juízo das 10 pragas, é porque a redenção está por trás da história. Aquele povo seria redimido naquela noite. Quando você entrega os seus dízimos e as suas ofertas, você está declarando, eu aceito a redenção de Deus pela minha vida. Tudo que eu tenho é dele. Muitos não entendem a bênção e nem a maldição mencionada lá em Malaquias. Acham que Deus, na verdade, quer ameaçar ou o pastor ou o irmão que lê o texto, está ameaçando. Não, há uma implicação espiritual nisso. O diabo não pode tocar naquilo que é de Deus, mas quando não é de Deus, ele pode tocar. Quando não está debaixo da proteção de Deus, ele pode tocar. A bênção da fidelidade em relação a Deus e as coisas de Deus, ela está disponível a qualquer um que entende essa questão da servidão. Lucas 16:10 diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se nós dizimarmos, irmãos, se nós entregarmos aquilo que é de Deus, Ele vai te recompensar. Há uma grande obra a ser realizada. Deus te escolheu. Deus não ia escolher qualquer um. Às vezes as pessoas, às vezes os irmãos ficam pensando, né? Deus podia mandar alguém rico para a nossa igreja. Por que Deus não manda? Porque Deus conta com você. Porque Deus te escolheu para fazer parte disso. Deus te escolheu para ser servo dele, porque Ele sabe que você tem valor para Ele. Quando Jesus instituiu a ceia como um memorial, para que nós recordássemos daquilo que Ele fez por nós na cruz, por que foi feito isso? Porque Deus sabe que o homem tem uma memória fraca. Então, se nós não participássemos todos os meses, desde que a igreja foi instituída lá na igreja primitiva, talvez hoje já teria caído em esquecimento. Mas porque nós fazemos todos os meses, não tem como nós esquecermos. Isso também deve acontecer com os nossos dízimos. Quando você entrega o seu dízimo, você lembra que você é de Deus, que Ele pagou um preço por você, que tudo que você tem é dele. Então nós precisamos levar isso muito a sério. Quando você entregar o dízimo, faça isso com essa consciência, com uma atitude certa em relação a isso. Não é uma troca, não é por medo, é por reconhecimento do senhorio, é por reconhecimento que nós somos servos dele. Ele pagou um preço pela sua vida. E como servos do Senhor, quando nós entregamos, nós reconhecemos isso. Agora, quando você retém aquilo que é de Deus, você está entrando em uma grande aventura. E muitas vezes nós não somos abençoados por Deus. E entenda algo: ser abençoado não é ter dinheiro. Ser próspero da maneira de Deus não é você ter a sua conta bancária cheia. Ser próspero da maneira de Deus é você ter paz, é você ter tudo que você necessita. E mais do que isso,
é você reconhecer o senhorio do Senhor. Ele pagou um preço pela sua vida. Quando Abraão ofereceu, e o primeiro dízimo dado foi lá no Antigo Testamento, quando Abraão ofereceu o dízimo, por tudo que ele tinha alcançado, aquilo agradou ao Senhor. Ele reconheceu: eu só consegui por conta de Deus. Abraão foi contra grandes exércitos, e o Senhor deu a vitória. Ele falou: eu vou oferecer. Melquisedeque era um tipo de Cristo, era um tipo de Deus naquele momento, e ele ofereceu o dízimo de tudo. Ele foi de tudo, não foi do que era dos reis, era do dele. Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu trouxe essa palavra hoje? Porque nós precisamos entender quem nós somos. Se nós de fato somos filhos de Deus, se nós entendemos a paternidade de Deus, nós precisamos entender que isso nos traz implicações muito sérias. Entender o senhorio de Deus, que Ele é o seu Senhor, isso tem que mudar as suas atitudes. Muitas vezes nós nos tornamos escravos do dinheiro. Quantas pessoas, eu falei que hoje não existe mais escravidão, mas quantas pessoas são escravas do dinheiro? Quantas pessoas vivem uma vida amargurada? Quantas pessoas se matam por conta de dívidas? Quantas pessoas hoje estão depressivas por conta do dinheiro? Que tinham ou não tem mais? Ou que tem, mas ficam com medo de morrer, de alguém assaltar? Por quê? Porque o mais importante é o dinheiro. Irmãos, nós precisamos ter revelação disso. Precisamos ter revelação. O Senhor pagou um preço pela sua vida, não apenas pela sua salvação. Você é dele. E há um propósito em Deus ter te salvado. É para que através da sua vida o reino dele fosse estabelecido na terra. O reino de Deus tem que ser estabelecido através da minha e da sua vida. E nós precisamos fazer isso com toda a clareza e revelação da palavra de Deus. Não é de qualquer maneira. Foi pago um preço pela sua vida. E se você de fato, de coração, entregou a sua vida para Jesus, você é servo dele. Tudo que você tem é dele. Tudo. Então viva dessa maneira. Viva como servo. Viva como um mordomo. O seu Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele te trata como filho. Mas você não deixa de ser servo. Somos servos de Deus. E que nós possamos dar o nosso melhor a Ele. Não só quando sobra. Entenda, não estou falando aqui apenas de dinheiro, não. Nós deixamos de dar o dízimo para Deus em tudo. Será que você dá o dízimo do seu tempo para Deus? Ou será que o único tempo que Deus tem na sua vida é no domingo? Ou no dia da célula, quando dá para ir. Quando não dá, Deus entende. Nós precisamos dar tudo para Deus. Ele é o nosso Senhor. E quando nós estivermos frente a frente com Ele, nós teremos que prestar conta da maneira que nós levamos a nossa vida aqui. Um escravo, ele não tem escolha. O único direito que ele tem é de servir. Só que o nosso Senhor, Ele é tão maravilhoso. Ele é um Senhor tão maravilhoso que antes de você entregar algo para Ele, Ele já pagou um preço muito alto pela sua vida. E o preço não foi prata nem ouro, como nós lemos. Foi o seu precioso sangue. Queria que você se colocasse de pé agora. Nós precisamos entender as implicações de sermos redimidos pelo Senhor. O Senhor, quando entregou a vida por mim, para você, por você, estava pagando um preço pela sua vida. Será que você consegue reconhecer isso? Que você é servo dele, que você é filho dele? Irmão, não perca a oportunidade. Muitas vezes nós temos perdido a oportunidade de sermos grandemente abençoados pelo Senhor, simplesmente pelo fato de não reconhecermos de forma prática, na nossa vida, nas nossas atitudes, o senhorio de Cristo.
O preço já foi pago. Se você é dele, viva de acordo com essa realidade. Antes de nós louvarmos com o cântico, eu queria orar com você. Queria que você fechasse seus olhos e pensasse nisso. Você de fato é servo? Você reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida? Você reconhece que tudo que você tem é dele? Tudo que você pode vir a ter será dele, porque ele é seu Senhor, e que você está trabalhando para ele. E quando você se torna alguém próspero, o nome dele é glorificado, porque ele é o Senhor. Quando as pessoas veem a bênção de Deus na sua vida, o nome de Deus é glorificado. Por quê? Porque você está trabalhando para ele. Você foi escolhido por isso, você foi comprado para isso. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, eu quero te agradecer pelo preço que o Senhor pagou na cruz, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Um dia, Senhor amado, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Pai, eu confesso que naquele dia eu não entendia e não tinha revelação das implicações que isso traria para a minha vida. Mas hoje a Tua luz tem alcançado a minha vida e eu tenho clareza, Pai, que tudo que eu tenho é Teu. Eu te peço, Senhor, que o Senhor me ajude a administrar aquilo que o Senhor tem me dado. Que o Senhor me ajude, Senhor, a ter um coração grato, a ter clareza de que nada é meu. Ajude os meus irmãos a entender, ter clareza, ter revelação que o Senhor tem nos dado. E há um propósito que o Senhor nos dá. Que o nosso coração esteja em Ti, que o nosso coração esteja em servir a Ti com todas as nossas coisas, seja bens materiais, seja tempo, seja qualidade de vida, que tudo seja para Te servir. Senhor, livra-nos de reter aquilo que é Teu, livra-nos, Senhor amado, de recair sobre maldição. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, guarda os nossos filhos, guarda a nossa família, guarda os nossos bens. Por favor, nós precisamos do Senhor. Queremos viver, Senhor amado, Senhor, na liberdade que a Tua graça nos proporciona todos os dias da nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Eu quero fazer um apelo. Não sei se tem alguém nos visitando. Talvez você esteja vivendo debaixo do jugo da escravidão. Eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus e ver debaixo do senhorio de Cristo, que é um Senhor que te ama e te trata como filho. Enquanto nós louvamos com o último cântico que nós louvamos aqui, eu era órfão. Quando nós adoramos ao Senhor, se tiver alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, eu te convido a vir aqui à frente. E se não há ninguém, adore ao Senhor. O Senhor já te salvou. Você é filho do Eterno. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor com toda a nossa força e adoração.